Nós chegamos aí, por esse caminho, nós vamos chegar nas suas proposições mais recentes, né? No texto da Carta Maior, uma agenda para a esquerda só pode ser mundial, há uma longa, na medida do artigo, evidentemente, há uma longa consideração sobre a modernização econômica, a modernização no bom e no mau sentido, do domínio também do próprio capital sobre as formas da produção, do trabalho, e considerações particularmente interessantes. Você coloca nesse texto a discussão da República e da democracia direta, tensionando para um debate de que o caminho para a transformação em busca de uma sociedade igualitária, mais justa, é a disputa do domínio do Estado, das suas políticas, e a disputa, você coloca inclusive num determinado momento, a disputa com o capital financeiro. É preciso subtrair o Estado da tutela do capital financeiro, que crescentemente esgota a sua capacidade de financiar políticas públicas de dignificação da vida comum. Então, aqui surge uma questão que eu acho que merece uma abordagem instigante, uma abordagem talvez maior, que é o seguinte: nesse debate nesse nosso ciclo, a exposição do professor Paul Singer, por exemplo, é muito interessante porque ele coloca como perspectiva, se eu bem lhe interpreto, ele coloca como perspectiva de avanço a construção quase que de um outro modo de produção gestando dentro do capitalismo, que é a economia solidária. Ele entende aí, então, como uma determinância dessa possível transformação, economia, a vertente econômica, economia solidária como um germe de uma nova forma, de um novo modo de produção, enfim, se eu interpreto corretamente a proposição do professor Paul Singer. Outros companheiros que fizeram intervenção, né, defendem ainda a perspectiva da ruptura e que o capitalismo não permite qualquer tipo de ajuste ou de acerto, não é nenhum tipo de convivência, é preciso destruí-lo, né, destruí-lo no sentido imediato, digamos assim, não é uma perspectiva histórica de destruição só. Aí eu pergunto, como pensar a proposta de uma disputa com o capital financeiro, né, pela política, eu entendo, essa é uma pergunta já, para a construção democrática, mobilizando forças, e aí eu vou já caminhar aqui para o seu artigo mais recente na Folha de São Paulo, é preciso tratar da democracia socialista. Nesse texto, que eu creio, bastante conhecido, você defende que a esquerda não tem tratado honesta e abertamente do problema democrático. E não quer tratar. Sim, e não quer tratar. E aí o final desse texto diz assim: deixaram, porém, em aberto a questão da democracia socialista como modelo universal, na qual a diferença entre a máxima desigualdade aceitável e a mínima igualdade exigível seja estabelecida como um projeto universal para uma humanidade fundada na paz e na justiça. Então, a questão que eu pediria para você pensar ou abordar é como tratar as possibilidades da construção democrática, tendo em conta as determinações econômicas do poder e da estrutura de uma sociedade regida pelo capital. Bem, eu penso que tem uma questão preliminar hoje, que é fazer rápidos apontamentos sobre a totalidade histórica, né? Volta o velho Lukács. Eu acho que hoje há uma subsunção completa e, ao mesmo tempo, destrutiva das duas categorias fundamentais que nós lidamos até hoje, que é ou reforma ou revolução. Eu acho que esta dicotomia, ela está desaparecida, né? Eu acho que qualquer reforma que você faça hoje, por exemplo, para recapturar o Estado para a soberania popular,
é uma ação revolucionária, porque seria uma ação concertada pela política, acionada pela política, que se bate contra a força normativa do capital financeiro, que é o que proporcionou a captura do Estado pelo capital financeiro globalizado. Assim como pode ser uma mera reforma de uma evolução parcial. Depende do que se fizer dessa captura. Mas eu acho que essa dualidade, que inclusive o PT discutia até há pouco, né, entre o reformismo e o revolucionarismo, ela está superada, né, porque a reforma hoje é tão difícil como a revolução, e a reforma hoje, dada a dura tutela do capital financeiro sobre o Estado, é tão profundamente transformadora como qualquer assalto ao Estado em épocas anteriores. Se isso pode ser feito pela democracia ou não, isso ainda não está respondido. O que eu sustento é que nós devemos apostar que sim, fazê-lo pela democracia, porque as experiências em que se retirou o Estado da tutela ou da autocracia ou das classes dominantes, né, e que se tomou o Estado para implantar um outro regime autoritário, fez um processo regressivo, que levou a situações como hoje é, por exemplo, a situação da União Soviética, que é um capitalismo pior do que o capitalismo americano, né? Muito pior do que o neocapitalismo ou o neossocialismo sueco, né, ou norueguês, né? Então é necessário que nós, vamos dizer assim, reformatemos essa visão. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que a inclusão social massiva na sociedade de classes hoje é a única forma de criar novos sujeitos demandantes sobre o Estado. Eu sempre digo aqui para o meu pessoal, quando nós fazemos a nossa discussão política aqui, no nosso governo, né? E dizia isso durante o governo Lula, e inclusive escrevi sobre isso. Não tem coisa mais subversiva hoje do que a inclusão social massiva, porque ela gera novas demandas sobre o Estado, novas demandas sobre os partidos, novas mobilizações sociais e novos ajustes no projeto democrático pela emergência de novos sujeitos demandantes, né? Como é o que se chama hoje, que na verdade são classes trabalhadoras hoje incluídas, que se chama de nova classe média. Eu acho muito gozado, mas a gente usa essa terminologia também, as pessoas ganhando R$ 1.500 sendo chamadas de nova classe média, né? Mas o fato é que isso é altamente positivo, né, para uma reclassificação da sociedade, para a reformatação da estrutura de classe da sociedade, que foi destruída pelas políticas neoliberais e pela redução gradativa, mas violenta e profunda, das funções públicas do Estado. Então, segundo aspecto, né, depois desse primeiro, da subsunção da reforma à revolução e reciprocamente, é esta questão, né, relacionada com a criação de novos sujeitos demandantes dentro do projeto democrático e a consideração da inclusão social massiva com um elemento de subversão. Mas de subversão de quê? De subversão de uma democracia que sonega os direitos fundamentais e a efetividade dos direitos sociais. Nesse sentido, ela é profundamente subversiva, ela subverte a ordem que está instituída pela redução das funções públicas do Estado e pela dominação do capital financeiro sobre o Estado. Terceiro, né, eu acho que esta luta, para que ela tenha sucesso, ela só pode ser internacional, né? Por que ela só pode ser internacional? Porque visivelmente, não vê quem não quer, as classes operárias tradicionais, elas refluíram da questão socialista em geral, né, ou das aspirações de igualdade em geral, para a defesa dos seus direitos imediatos e do emprego. Então, enquanto a sociedade se internacionalizou pelo capital financeiro, as classes operárias se nacionalizaram na defesa dos seus direitos, né? E não estão dando a mínima para a classe operária dos outros países. Pelo contrário, até recebe com hostilidade os pobres que vêm do terceiro mundo, né, buscar um empreguinho nas suas regiões. Isso é sinal de maldade da classe operária? Não. Isso é sinal daquela mudança de função que nós falamos anteriormente. Então, nós temos que projetar um movimento, né, de esquerda internacional, democrático, progressista, unindo socialistas, comunistas, sociais-democratas de esquerda, né, ocupantes, né, os ocupes, né,
para fazer com que os estados, as lutas democráticas em geral sejam lutas pela recuperação das funções públicas do Estado, o que significa, né, ter governos, né, que rompam com a tutela do capital financeiro sobre o Estado. Porque essa ruptura da tutela do capital financeiro sobre o Estado, ela é uma ruptura revolucionária, né? Aqui no Brasil nós não fizemos ainda essa ruptura. Nós estamos criando as bases, estamos criando as condições para fazê-lo, que foi um avanço extraordinário dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Em quarto lugar, tem uma outra questão, é que os processos hoje são processos revolucionários de longa duração. Não são processos que se resolvem através de um assalto ao Estado, não se resolve através de um assalto ao poder, não se resolve através de enfrentamentos armados. São grandes mudanças econômicas, culturais, de reorganização da estrutura de classes, de radicalização da democracia, de controle público do Estado, que pode, daí, criar condições para a emergência de uma nova ordem. É possível pré-configurá-la? Eu acho que não. Eu defendo a ideia, inclusive, né, que essa visão de pré-figuração de um modo de produção socialista, dada a complexidade que existe na sociedade humana hoje e nas próprias sociedades capitalistas avançadas, é absolutamente impossível. Parto para outra questão, que é a questão do professor Paul Singer. Eu entendo que o professor Paul Singer coloca a questão da economia solidária como um germen. Se ele eventualmente coloca como o germen, eu acho que é um equívoco, né? E não me distancio da visão dele, da importância que tem a economia solidária, mas acho que a questão ela tem uma complexidade muito maior. Eu vou dar alguns exemplos. Nós precisamos, isso sim, pré-configurar para essa nova ordem, uma nova teoria da empresa. A teoria da empresa que nós temos hoje, tanto nos países que fizeram experiências socialistas, como das que fizeram experiências, aquelas que são na sociedade capitalista, é a mesma teoria da empresa. É a empresa que agrega valor e que produz, e que quer agregar valor e produzir de maneira indefinida, né? Então, eu acho que nós temos que ter uma nova teoria da empresa que diga o seguinte: são, por exemplo, empresas públicas sob controle social. É um exemplo. Empresas privadas de interesse público, com um regramento separado. Empresas cooperativas controladas pelos produtores para produzir. Empresas estatais de controle social, né, dos destinatários dos serviços. Então, é necessário recriar uma teoria da empresa que vá apontando novas formas de produzir, né, e de organizar a sociedade, que crie uma dinâmica que seja uma dinâmica de regulação do próprio progresso. Porque a forma que o socialismo em geral abordou o progresso do desenvolvimento industrial é uma forma que chegou ao seu limite. Nós, a partir de agora, para manter os níveis de crescimento, de, entre aspas, desenvolvimento e de enriquecimento, nós vamos destruir a humanidade. Então, se nós não criarmos uma nova visão de sociedade, com novos tipos de empresa, que projetem não só o desenvolvimento e o crescimento, mas também a qualidade desse desenvolvimento e crescimento, tá? E a sustentabilidade e o respeito às barreiras da naturalidade, então não tem socialismo, tem o fim da humanidade, tá? E isto, né, nunca foi de atenção de nenhuma proposta socialista. Pelo contrário, a visão era do crescimento e da acumulação de riqueza indefinida, que seria distribuída socialmente, né, de maneira diferente, como ocorreu na sociedade capitalista e ocorre até hoje. Eu faço uma última questão para depois trazer questões dos internautas. Temos um pouquinho de tempo ainda para isso? Então, alguns minutinhos, uns 15 minutos. Eu faço uma última questão para completar esse nosso ciclo aqui. Como fica nessa sua abordagem a questão do partido? Do partido, historicamente falando, e de novo, não estou falando do PT ou de algum partido assim, mas há necessidade de um instrumento, há necessidade, deve-se pensar um partido como sujeito, existe uma elaboração nessa linha? São elaborações muito pobres, né? Que
eu tenho condições de oferecer a partir da minha reflexão, mas sim, eu tenho uma visão dessa questão. Primeiro, eu acho que nenhum regime socialista se viabiliza sem plenas liberdades políticas. É impossível pensar num regime socialista que possa prosperar através de um ciclo de implementação de uma ditadura e depois tem a democracia universal. Isso só existe na imaginação, né? E nos projetos, vamos dizer assim, que subsumiam a questão democrática como uma questão tática dos partidos, dos partidos socialistas, marxistas e partidos comunistas daquela época. Segundo, né, eu acho que o partido hoje, né, é o partido que reúne homens e mulheres conscientes a partir de uma utopia, como era a utopia do comunismo. A utopia de uma sociedade com níveis concertados máximos de desigualdade e níveis mínimos de desigualdade, né? Máximos de igualdade e mínimos de desigualdade. Então, não é um partido dos trabalhadores em geral, até porque o conceito de trabalhadores está mudando, né? E cada vez nós temos mais trabalhadores autônomos e fora da fábrica, né? Então, o partido de homens e mulheres conscientes que se organizam em torno de uma utopia democrática e igualitária. Segundo, esse partido não é só um partido que reflete e propõe uma nova ordem econômica, né? E não é um partido também que propõe um homem novo, naquela visão idealista que se origina dos partidos comunistas mais tradicionais. O partido, ele propõe um novo modo de vida, novas relações entre os sujeitos, novas relações entre as classes e setores que existirão, né, por muito tempo, até não se sabe se serão extintas, né? Um partido que estabeleça uma proposta de uma nova relação com a naturalidade e que tenha uma visão de crescimento e desenvolvimento que se preocupe fundamentalmente com o seguinte: uma sociedade feliz, libertária, não é uma sociedade que se mede pela riqueza que o Estado concentre nas suas mãos e nem pela riqueza que os privados concentrem em suas mãos, mas um partido que é uma sociedade, uma ordem, né, social e econômica que meça a sua eficácia pelo poder aquisitivo e pela felicidade dos que estão na base da sociedade, dos produtores, né, daqueles que produzem a riqueza, que é o conjunto de trabalhadores formais, trabalhadores autônomos, pequenos e microempreendedores, médios empreendedores que se organizem em sistemas cooperativos, empresas privadas que sejam empresas de interesse público que convirjam para essa nova ordem e esse novo modo de vida. Então, um partido revolucionário hoje, ele é um partido democrático, é um partido igualitário e é um partido ético, né? Não é somente um partido de uma classe, como se pensava até pouco tempo, né? Até porque, para dar conta das grandes questões sociais, econômicas e éticas, né, e morais que a sociedade tem hoje, não é possível pensar em dar conta sem a proposta de um novo modo de vida, né? E essa proposta de um novo modo de vida, ela exige, inclusive, uma visão de uma ecologia da política, né? Ou seja, de como a política é também uma sanidade da vida das pessoas, da felicidade das pessoas, né? O que já existem germes também atuantes na sociedade. E me conforta muito a questão da existência da economia solidária, a existência de cooperativas importantes, a existência de nichos de convívio social, de organização social, onde as pessoas já adiantadamente estão pensando desta forma. Então, elas estão pensando, na verdade, um novo sociometabolismo para que a sociedade se reproduza num nível sempre superior, ou melhor, né? Ou melhor do que está colocado até o presente.